Vamos a mais um vídeo aqui no canal Renovo da Palavra. Nesta oportunidade, eu gostaria de falar mais um pouco acerca da mulher vestida de sol, lá do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Existem vários detalhes que não foram abordados. Então eu convido você, vem comigo, vamos até o final deste vídeo para a nossa vida ser mais edificada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Mas antes de eu entrar comentando aqui um pouco mais acerca da mulher vestida de sol, qual a interpretação correta desse texto, eu quero pedir a você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder as nossas notificações. Os nossos vídeos aqui sempre falam a respeito de escatologia. E é claro, se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá ok? Eu fico muito agradecido a você. Então vamos lá. Nós já fizemos um vídeo, o vídeo número 1, acerca deste assunto, a mulher vestida de sol, lá do Apocalipse capítulo 12. E como o assunto ele é muito rico, nós decidimos então dar continuidade neste tema. Alguns detalhes que não foram abordados. Até porque também é muito importante falar neste assunto, devido à grande polêmica que gira no entorno deste tema bíblico. Sim, quem é essa mulher? Ela é a igreja? É a nação de Israel? Ela é uma igreja, uma denominação cristã em particular, que tem a patente do exclusivismo? Olha, nós somos os remanescentes fiéis nos últimos tempos. Mas enfim, tem muita polêmica no entorno desta questão. Lembrando, gente, que no livro do Apocalipse tem 3 mulheres famosas. Primeiro, essa do capítulo 12, vestida de sol. Segunda, a mulher do capítulo 17, que é a meretriz montada sobre a besta. Terceiro, a mulher do capítulo 19, ou seja, a esposa do cordeiro, vestida de linho fino e resplandecente. Esta daí, a do capítulo 19, faz contraste com a do capítulo 17. E a do capítulo 12, ela tem uma posição muito interessante na escatologia, e eu vou discorrer para você aqui neste vídeo, tá ok? Então nós já temos aí a questão da exclusividade, que muitos pensam que são esta mulher, uma igreja exclusiva do final dos tempos. E nós temos aqueles que compreendem que se trata do povo de Deus, a igreja de todos os tempos. Mas observe bem o que eu vou falar. Essa mulher, gente, do capítulo 12 do Apocalipse, em hipótese nenhuma, é a igreja. Nem como um todo, o povo de Deus de todas as épocas, e principalmente como um grupo em particular, grupo cristão em particular, exclusivo do final dos tempos. Mas como é que eu sei? Eu tenho certeza que esta mulher não é a igreja. Poderia apresentar uma série de razões. Mas eu quero destacar aqui o fato desta mulher estar grávida, estar dando à luz ao filho varão que há de reger as nações com vara de ferro. Referência clara ao nascimento de Jesus. Ora, na realidade, quem gerou quem? Jesus gerou a igreja ou a igreja gerou Jesus? É claro que Jesus é quem gerou a igreja. Ele disse: edificarei a minha igreja. A igreja é o corpo de Cristo e não o contrário. Quando alguém afirma que o capítulo 12 do Apocalipse é uma referência à igreja, está invertendo esses valores. Aí, é claro, não dá certo. Então essa daí é uma das razões pelas quais a mulher
do capítulo 12 não é a igreja. Uma outra observação que eu gostaria de comentar com você é a seguinte: você pode observar daqui por diante, entre os irmãos que afirmam que esta mulher é a igreja, pouquíssimos deles, sabe, gente? A maioria deles não comentam Apocalipse 12, 17. Pouquíssimos até comentam. Mas a grande maioria daqueles que ensinam que esta mulher é a igreja não comentam Apocalipse 12, 17. Será por quê? Que os nossos irmãos, geralmente os pós-tribulacionistas, na sua tentativa de colocarem a igreja dentro da grande tribulação, mas não comentam Apocalipse 12, 17. Eu vou ler para você daqui a pouquinho este versículo. Mas vamos lá, vamos seguir aqui com os nossos comentários acerca da mulher vestida de sol. Qual é a interpretação correta desse texto? Gente, a interpretação correta do texto, a exegese do texto, em primeiro lugar, nós precisamos entender onde começa a visão de João acerca desta mulher. Vamos lá? Por incrível que pareça, o capítulo 11, o capítulo vizinho, traz consigo a chave hermenêutica para a interpretação correta do capítulo 12. Então, onde começa a revelação acerca desta mulher? Em Apocalipse 11, versículo 19. Do que trata o capítulo 11 do livro do Apocalipse? Eu quero destacar o ressoar da sétima trombeta. Você observa do verso 15 ao 18, Apocalipse 11, do 15 ao 18, vários eventos que acontecerão ao toque da sétima trombeta, ok? Mas quando você chega no versículo 19, você percebe que João tem uma outra visão, já não mais está falando do toque da sétima trombeta. Eu vou ler para você Apocalipse 11, 19, e te garanto, esta é a chave hermenêutica para a compreensão total do capítulo 12. E este versículo está ligado, relacionado em perfeito link com o versículo 17, o finalzinho do capítulo 12. Vamos lá, o que diz Apocalipse 11, 19? Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. João viu sendo aberto no céu o templo de Deus. Dentro do templo, ele viu a arca da aliança. Esta arca, ela representava a presença física do Deus de Israel. Basta lermos o Antigo Testamento, principalmente ali o livro de Samuel, lembrando que teve uma ocasião que os filisteus roubaram a arca. Foi um Deus nos acuda na terra de Israel. Por quê? Porque a presença do Deus de Israel tinha sido levada da terra. Então, a arca representa a presença física do Deus de Israel. E João viu o templo sendo aberto no céu, e lá estava a arca. Mas aí você pode estar pensando, o que tem a ver esta visão do capítulo 11, verso 19, com o capítulo 12? Repito, está em perfeito link com o último versículo do capítulo 12, que a grande maioria dos nossos irmãos que comentam que esta mulher
é a igreja, eles não falam nada para o seu público. Eles simplesmente passam por cima desta realidade. Mas vamos seguir o raciocínio. A Arca da Aliança, presença de Deus. O que tem dentro da arca? Você já parou para pensar nisso? Hebreus capítulo 9, versículo 4, nos revela que tem 3 coisas dentro da arca. A vara de Arão que floresceu quando deu-se início ao sacerdócio levítico, o pote de maná, quando Israel começou ali no deserto, a colher maná, então foi separado, tem um pote de ouro cheio de maná, e as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Então o que tem dentro da arca? Um pote de maná, a vara de Arão e as tábuas dos 10 mandamentos. Nós vamos chegar no versículo 17 do capítulo 12, ok? Houve trovões, viu-se relâmpagos, também teve terremoto e uma chuva de saraiva. Isso daqui, gente, é uma manifestação pessoal do Deus de Israel. Isso nos lembra o Monte Sinai, quando ele desceu no Monte Sinai e o monte tremeu, fumegou, por causa da presença do Deus de Israel. Então nós temos uma manifestação pessoal do Deus de Israel. E na sequência, o apóstolo tem a visão da mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa com 12 estrelas. Vestida de sol, coroa de 12 estrelas e a lua debaixo dos seus pés. Isso fala da composição geral da nação de Israel. Todos os elementos que compõem a nação de Israel estão reunidos ali, dando totalidade à nação de Israel. Os elementos que eu acabei de citar, que estão no capítulo 11, versículo 19, dentro da arca, estão relacionando a mulher com a religião de Israel. Então você tem a nação de Israel toda composta e você tem também a religião de Israel composta, ressurgida. Observe bem que no contexto da visão não aparecem elementos de cunho cristãos, ok? Então vamos seguir agora o nosso raciocínio. Detalhes não abordados sobre quem é a mulher vestida de sol, por que muitos falam que ela é a igreja de Cristo, mas não comentam o versículo 17, onde começa a visão da mulher vestida de sol que o apóstolo teve, qual a exegese perfeita, qual a interpretação correta desse texto. Então vamos lá. O que acontece com esta mulher? Ela dá à luz, o dragão começa a perseguir, o dragão vomita um rio, muitas águas, ou seja, são exércitos que são lançados contra esta mulher. Ela fica no deserto, porém, depois que ela fica no deserto, o dragão, ele se ira ainda mais. Agora eu estou no verso 17. E ele vai fazer guerra ao resto da semente da mulher. Diz o verso 17: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Percebeu a ligação do versículo 17, Apocalipse 12, 17, com o versículo 19, Apocalipse 11, 19? Porque o dragão, ele vem fazer guerra ao resto da mulher, ou seja, ao resto da semente da mulher, são descendentes étnicos, são da etnia, são judeus aqui.
por eles guardarem os mandamentos. Aqui para mim, gente, está mais do que provado que o texto não está falando do povo cristão de todas as épocas, até porque os gentios, eles não têm o dever de guardar exatamente a plenitude ali dos mandamentos da lei. Os gentios, quando eles se converteram ao cristianismo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, foi feito o primeiro concílio em Jerusalém, onde foi decidido pelos apóstolos isentarem os gentios dos rituais da lei de Moisés. Lembrando que a lei de Moisés, representada pela arca, que é a presença do Deus de Israel, e os elementos dentro da arca, lembrando bem, gente, que os 10 mandamentos são o esboço da lei de Moisés, mas eles desenvolvem 613 cláusulas e preceitos. Ou seja, quando o verso 17 afirma que eles guardam os mandamentos, devido aos elementos que estão dentro da arca, nós concluímos que a totalidade dos preceitos da lei de Moisés estarão em pleno vigor nesta ocasião. Aí nós excluímos do texto qualquer possibilidade disso estar sendo relacionado a cristãos gentios ou a igreja de Cristo como um todo, porque nós gentios, em todas as épocas que o povo de Deus, o povo gentio, adentrava no cristianismo, eles não têm nenhuma relação com os preceitos da lei de Moisés. Diz o verso 17: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Saindo um pouco do capítulo 12, agora o capítulo 14, olha só o link perfeito, um paralelo na verdade. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Mais uma vez, o texto está tratando do povo judeu e dos mandamentos. Isso não tem nenhuma relação com a igreja. Segue. Muito barulho aqui perto, gente. Desculpa, passa caminhões aqui de vez em quando. Mas vamos lá para fecharmos o raciocínio. Segue-se então a perseguição. Nós vamos ver nos capítulos seguintes do livro do Apocalipse que acontece a maior perseguição contra judeus de todos os tempos. Ela está no capítulo 13 do Apocalipse. Aí alguém pergunta, mas por que esta perseguição mundial vai acontecer contra o povo judeu? Lembrando que o povo judeu, eles são os cabeças de chave. É que tudo vai começar lá. Gente, os judeus, eles são monoteístas. Ou seja, eles adoram um único Deus. Eles não se dobram diante de imagens. Eles não cultuam a vários deuses, principalmente a homens, como se homens fossem Deus. Então, a perseguição dos últimos tempos contra o povo judeu, contra a semente da mulher, vai se dar por causa da quebra dos mandamentos. Todos? Não. Tem um mandamento em especial, que está no capítulo 13, onde o povo judeu vai ser forçado a quebrar este mandamento. Qual é o mandamento? Você vê logo aqui no capítulo 13, versículo 14 e 15. Eu vou ler para você. O falso profeta, comparsa,
do anticristo, ele vai fazer o quê, gente? Para defragrar, então, a maior perseguição contra o povo judeu na história. Diz assim, Apocalipse 13. Apocalipse 13, deixa eu ver aqui o melhor ponto para não perdermos o raciocínio. Do 13 em diante. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a sua imagem, a imagem da besta. Qual é o mandamento que o povo judeu, principalmente, está sendo forçado a quebrar? Que vai defragrar a maior perseguição contra Israel nos últimos dias. Nos 10 mandamentos está escrito assim, o próprio Deus falando, eu vou lá em Êxodo capítulo 20, para você compreender direitinho qual é o mandamento principal que vai causar a maior perseguição contra o povo de Deus nos últimos tempos. Não terás outros deuses diante de mim. Verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra e nem nas águas. Então, como está em Apocalipse 13, versos 14 e 15, o falso profeta, por ordem do anticristo, ele vai fazer uma imagem do próprio anticristo e vai forçar a adoração. Ele vai conduzir o povo, vai tentar induzir o povo de Deus a adorar esta imagem. Então este daí é o mandamento da lei de Deus que vai ser imposto contra o povo de Deus daquela época. E como o povo de Deus não vai se render, não vai se dobrar, será defragada a maior perseguição de todos os tempos contra a nação de Israel. Mas alguém pode dizer, tá, contra a nação de Israel. E os gentios? Como eles entram nessa questão aí da adoração? Gente, Paulo falando aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo falando lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, ele explica que o homem do pecado, ele vai se opor. Eu vou ler para você o versículo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então vamos entender isso. Tudo começa na nação de Israel, quando ele vai fazer uma imagem de si mesmo, vai mandar o falso profeta, ele vai exigir a adoração do povo judeu, a perseguição gira em torno da adoração. Este é o principal mandamento da lei de Deus, que eles vão tentar fazer o povo judeu quebrar, mas o povo judeu, ele não é politeísta, ele é monoteísta. É muito parecido com aquele caso do rei Nabucodonosor, quando ele construiu uma grande estátua de si mesmo e exigiu que todos da sua corte se encurvassem diante dela, sobre a pena dos que rejeitassem serem lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Exatamente isso é o que vai acontecer no final dos tempos. Então começa na nação de Israel,
eles vão recusar adorar o anticristo e a sua imagem. Ele vai se irar contra a semente da mulher, como está no versículo 17 do capítulo 12. E daí por diante a perseguição se alastra por todo o planeta contra todas as religiões, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Ele vai proibir qualquer outro tipo de culto, a não ser que seja um culto a ele mesmo, ele querendo se parecer Deus, no lugar de Deus, no templo de Deus. Então, simplificando, quem é a mulher do Apocalipse capítulo 12? Nação de Israel. Por que não é a igreja? Por que não é o povo de Deus? Por causa dos mandamentos na sua totalidade, tendo os 10 mandamentos como esboço e todo o desenvolver da lei de Deus, 613 cláusulas. Quando o anticristo fazer uma imagem de si mesmo e exigir a adoração do povo judeu, como está no capítulo 13, versículos 14 e 15, os judeus vão se recusar. Ele, com ódio do povo judeu, vai empregar uma feroz perseguição contra o povo judeu, e não só vai ficar restrito à terra de Israel, mas vai fazer perseguição geral em todo o globo terrestre, contra todas as religiões, contra tudo que se chama Deus, contra todo tipo de culto, porque ele quer a adoração unicamente para ele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha compreendido um pouco mais da escatologia. E eu agradeço a você por estar mais uma vez aqui no canal O Renovo da Palavra. E você que está chegando aqui hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também de deixar o seu joinha, tá ok? Eu fico muito agradecido a todos por estarem assistindo a mais esse vídeo no nosso canal. E como eu sempre digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.